Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 24 de junho de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos dois grandes eventos de ontem para hoje, tá? Um evento foi o ataque ucraniano contra uma base russa aqui em Evpatoria, nessa região da Crimeia. Foi destruído um grande complexo de radares que é usado pelo sistema Glasnost da Rússia, de localização por satélite, né? É o equivalente do GPS lá da Rússia. E tivemos também um grande ataque aqui no Daguestão. O Daguestão é uma república aqui que faz parte da Rússia, de maioria muçulmana, e ontem teve uma grande revolta que tudo indica é um movimento coordenado, porque aconteceu em várias cidades aqui. Estão dizendo que é um grande ataque terrorista do ISIS, Cáucasos, né, o Estado Islâmico do Cáucaso, e várias cidades aqui no Daguestão foram alvo. A gente tem um número de 20 mortos até o momento. O caso não está resolvido, tem várias autoridades russas já aqui tentando resolver a situação, mas parece que ainda está um monte de cidade fechada, ainda está se buscando os terroristas aqui. Alguns fugiram pelo mar em lanchas, outros ainda estão sendo procurados aqui no Daguestão, né? Tem a informação de que pessoas importantes dentro do governo do Daguestão estão envolvidas nesse ataque terrorista, que pode ter se tornado, então, um ataque separatista, né? Lembra que a Chechênia é aqui do lado, né? E a Chechênia já teve uma tentativa de se separar da Rússia, de se tornar um Estado independente, exatamente por ter uma história cultural, né, diferente da Rússia, cultural e religiosa, né? Eles são muçulmanos aqui, essa maioria toda aqui dessa região da Rússia é de maioria muçulmana, né? Teve casos até aqui na fronteira com a Abcásia, teve ataque terrorista aqui também. Ou seja, está acontecendo uma grande revolta aqui nessa região da Rússia. É sinal realmente da degradação do poder do Putin, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eu Sei de Tudo, mas Não Posso Dizer Nada, Prigojin Voltou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje teve um ataque russo com 2 drones Iskander-K contra a cidade de Odessa. Um deles foi derrubado, infelizmente o outro atingiu um supermercado em Odessa. Olha só, mais uma vez um supermercado, um alvo totalmente civil, sem nenhuma importância militar de nada, foi atingido por um míssil Iskander-K aqui. A gente não tem informações ainda sobre mortos e feridos. Aparentemente foi durante a noite, então não se espera muitos mortos, mas ainda assim um absurdo isso, um alvo puramente civil ali na cidade de Odessa, né? Tá aqui a imagem do supermercado totalmente destruído aqui por conta deste ataque russo ali em Odessa. Também foi derrubado um drone Zala, né, que é um drone de vigilância de altura ali, né? Bom, mas a Ucrânia também respondeu com vários ataques, né? Um desses ataques foi aqui em Taganrog, dá para ver aqui a defesa antiaérea russa em Taganrog. Taganrog é essa região aqui, ó. E teve mais ataque aqui perto de Rostov também, isso na manhã do dia de hoje, na manhã do dia 24, né? Agora, o grande ataque que teve de ontem para hoje, o grande ataque ucraniano, foi ali em Evpatoria, ali na região de Saki, na Crimeia ocupada. Na verdade, no vilarejo de Vitino. Aqui na Crimeia, Vitino, aqui, ó, Evpatoria está aqui, Vitino é aqui, ó, é essa cidadezinha aqui que teria sido atacada, né? Então, a gente tem aqui imagens desse ataque. Aqui mais imagens mostram aqui o incêndio ali na região de Vitino e também os firmes da NASA mostrando aqui os pontos que foram atingidos, né? E acredita-se que eles visaram esse sistema de antenas aqui, ó, o chamado Centro de Comunicação e Rastreamento Espacial da Rússia, o NIP-16, né? Parece que se trata de uma estrutura da era soviética que, depois do fim da União Soviética, foi abandonado pela Ucrânia, estava sem funcionar durante muito tempo, mas quando a Rússia invadiu a Crimeia em 2016, ela voltou a operar esse sistema. E não se sabe muito bem qual foi a destinação que a Rússia deu a esse sistema, né?
Tem gente dizendo que talvez um dos motivos que a Rússia invadiu a Crimeia em 2014 foi justamente para se apossar desse sistema, porque a Rússia não tem condições hoje de fazer um sistema tão grande quanto esse de rastreamento, né? São um monte de antenas aqui, na verdade, que tem esse conjunto aqui, tem outras antenas também. É um sistema realmente muito grande de comunicação espacial, né? E segundo eles estão dizendo aqui, teriam sido usados 8 ataques do tipo MGM-140, que são ataques para dispersão, né, de fragmentação, e atingiram justamente essa região, né, que o local tinha sido abandonado na queda da União Soviética até a anexação da Rússia, quando ele foi colocado sob o comando da defesa aeroespacial russa, e parece que foi transformado num sistema de aviso prévio de ataques, né? Então é mais um sistema desse que os ucranianos destroem na Rússia. Lembra que os ucranianos têm feito esses ataques contra sistemas de aviso prévio russos, contra mísseis, né? E por que isso? Né? Tem uma série de possibilidades. Uma dessas possibilidades é justamente para evitar os ataques posteriores, né? Esse tipo de sistema consegue verificar, por exemplo, F-16 ou outros aviões, ou até outros mísseis chegando, e pode dar alerta para as defesas antiaéreas russas. Então, os ucranianos eliminando essa capacidade aí estão cegando a Rússia, né? Facilitando um ataque, por exemplo, um ataque maior na Crimeia. É o que eu falo para vocês. A minha visão é que a Ucrânia... Ainda tem muito disso lá na Rússia, tá? Ainda tem muitos alarmes, muitos rádios de longo alcance lá, que vem vários deles desde a época soviética, né? Por isso que eu falo para vocês, eu acho que a Ucrânia está fazendo essa limpeza gradual, vai fazer isso esse ano todo de 2024, para fazer o ataque em 2025, né? O Dr. Fred Hoffman, que é um especialista militar, acho que é francês ele, está falando aqui que se os ucranianos realmente conseguiram derrubar esse centro de comunicação, é realmente uma coisa muito importante. O Putin e a cleptocracia dele não se importam em perder milhares de pessoas, de soldados, mas perdas materiais como essa causam uma grande perda. Mas a gente vai ver que, embora tenha sido mesmo isso daqui atingido, onde os ucranianos visaram não foram as antenas em si. Tem aqui a imagem, aqui é mais imagem, aqui ó, fala que justamente esse sistema de antenas tem a principal tarefa é controlar os satélites, particularmente o GLONASS e satélites militares, ou seja, é um alvo muito interessante daqui. O mais curioso dessa história toda é que parece ser um alvo interessante para o Ocidente também, né? Eu me pergunto quanto que não tem de negociação disso daí dos Estados Unidos pedindo para a Ucrânia derrubar determinados centros russos, né? Uma vez que está em guerra, né? Para pensar. Vocês lembram que no ano passado teve uma história sobre uma arma, um satélite-arma russo, que os russos teriam colocado em órbita e que teriam testado o satélite como arma e coisa e tal, e muitos americanos ficaram muito preocupados com isso, né? E, bom, já que a Ucrânia está em guerra e a Ucrânia é aliada dos americanos e a Ucrânia quer receber mais armas dos americanos, por que os americanos não pediriam para destruir alguma coisa importante ali da Rússia, né? É aquele negócio, né? A Ucrânia tem todo o interesse de fazer isso e, prejudicando a Rússia, ajuda a todo o resto do mundo, né? Então, mas na verdade, como eu estava falando, o grande ataque não foi nas antenas em si. O que eles destruíram foram os centros aqui, ó. Isso aqui é o prédio de onde foi atingido. Aqui mostra vários carros que não saíram de um dia para o outro. Ou seja, o foco dos ucranianos foi justamente atacar as pessoas que controlavam esse centro espacial ali na Crimeia, né? Imagina-se que devem ser pessoas especializadas, cientistas, oficiais de alta patente, coisa e tal. Então os ucranianos atingiram essa área aqui e pelo número de carros que ficou de ontem para hoje, que não voltou para casa, parece que tem bastante coisa ali, né? Então aqui, ó, a 40ª Comando Separado foi atacado e alvejaram 29 veículos. Ou seja, isso aqui sugere que o ataque foi visando justamente esses oficiais experientes que estavam trabalhando e morando ali, né? Então, adicionalmente, o complexo tem pelo menos um Krashula, um sistema de guerra eletrônico Krashura, que também é usado para proteger o posto de comando e outras coisas ali na região. Então, este foi o alvo do ataque, né? O ataque foi aqui nessa parte onde você tem várias casas aqui, vários
prédios de controle daquelas antenas que a gente viu ali. Não foram as antenas propriamente ditas destruídas, né? E parece que isso doeu para os russos, tá? Olha os russos aqui, né? O pessoal reclamando muito aqui em russo, a tradução está aqui. Isso é uma coisa muito ferrada, esse ataque foi muito ferrado. Eu demando guerra nuclear para os Rohols, né? Rohols, eu já expliquei para vocês, é um termo pejorativo que os russos usam para os ucranianos, né? Cadelas ferradas e não sei o que lá. Enfim, estão xingando os ucranianos de tudo quanto é nome. Aparentemente machucou o pessoal russo ali, né? E, além disso, também teve o pessoal na Crimeia reclamando do ataque de ontem. Lembra que ontem teve um ataque também na Crimeia, em que os ucranianos, um dos mísseis que foi para Sevastopol, os russos, ao tentarem derrubar os mísseis ucranianos, acabaram jogando fragmentos na praia e matando alguns russos, né? Então tem aqui também os russos que tiveram a brilhante ideia de passar férias na frente de batalha, né, na linha de frente, dizendo aqui, ó, estamos saindo para a Rússia hoje, já é o suficiente para a gente. Onde é que vocês estão, né? Porque eles estavam na Crimeia, né? E ele responde aqui, ó, eu tenho dúvida se Sevastopol é parte da Rússia, depois do que eu tive que experimentar, né? Provavelmente era o pessoal que estava ali na praia, né, que estava vendo a queda ali, e de fato, a Crimeia é ucraniana, não tem nada o que dizer. A Crimeia é da Ucrânia, está temporariamente ocupada, mas rapidamente vai ser desocupada e o pessoal deveria mesmo evitar passar férias na Crimeia, né? Bom, além disso, a Ucrânia também, além desse centro que a Ucrânia atingiu, que é uma coisa muito significativa, a ideia de atingir o posto de comando faz todo sentido, né? Porque é muito mais difícil você educar um técnico para ser capaz de trabalhar com esses sistemas, é muito mais importante isso do que a antena em si. Então destruiu o centro de controle. Além disso, né, a antena em si é só um monte de metal. O que é mais caro, o que é mais complicado são os computadores que tem ali, que gerenciam essa coisa, que provavelmente são computadores antigos, que é difícil de produzir de novo hoje em dia. Então isso realmente deve ter sido um baque muito grande para os russos, esse ataque ucraniano. Mas não foi o único, né? Também foi usado pela primeira vez o HIMARS para um ataque na região de Kursk, na Rússia, que atingiu os vilarejos ali de Mirny e Dougie. Kursk é nessa região aqui no norte, Kursk é aqui, então teve um ataque também nessa região aqui. Lembra? A gente falou que recentemente os ucranianos têm agora licença americana para atingir outras regiões com foguetes também americanos, né? Não é só perto de Kharkiv, agora qualquer área até 100 metros da fronteira dentro da Rússia está liberada para se usar armas americanas aqui nessa guerra. Isso é uma coisa muito positiva, e os ucranianos já fizeram alguma coisa aqui em Kursk também, atingiram essa região. Segundo dizem a patrulha do FSB, teve só um empregado que foi ferido e 2 carros danificados, não teve nenhum grande problema. Mas a gente nunca sabe se isso é verdade. E mesmo que seja verdade, isso pode ter sido só o primeiro teste para identificar as defesas antiaéreas, e depois a Ucrânia faz o teste de verdade para atingir esse centro aqui, né? A boa notícia é essa: usaram HIMARS contra território russo em Kursk. Não é mais só perto de Kharkiv, em Kursk também já está valendo, né? Bom, a gente teve a informação aqui, há 2 dias atrás, a gente teve a informação de que os ucranianos atingiram a cidade de Yeisk, que fica aqui, ó. Yeisk fica nessa região aqui. Yeisk é aqui, ó. Nessa região aqui da Rússia, e a gente falou na época que eles estavam atingindo alguma coisa aqui na base militar, mas na verdade atingiram um local que ficava aqui nesse lugar de treinamento, aqui que não foi nem na base aérea aqui militar de Yeisk, foi nessa área de treinamento aqui, né? E agora a gente tem informação que o que foi atingido ali era justamente o lugar em que ficavam os operadores de drone Shahid, né? Os drones Shahid são drones iranianos, usados pelos russos para atacar a Ucrânia, né? E esse prédio aqui que foi atingido, e aparentemente bastante danificado, era justamente onde ficavam os operadores de drone Shahid russos ali na região. O ataque foi feito usando o míssil Neptune, ou seja, o Neptune é um míssil similar ao ataque, mas produzido pela Ucrânia. O fato dele ser produzido pela Ucrânia faz com que a Ucrânia não tenha nenhum limite para usar isso daí, pode usar o Neptune onde quer que ela tenha vontade, né?
A produção de Neptunes ainda é relativamente pequena, então a Ucrânia não tem grande quantidade desses mísseis, mas excelente trabalho aqui eliminando essa equipe de drones Shahed, né? Na linha de frente continuam mais ou menos a mesma situação que a gente tem visto nos últimos dias. Aqui um grupamento de tropas russas destruídas pelos ucranianos, usando o M30A1, o HIMARS de fragmentação, né? Aqui nessa região em Zaporizhia. Mas não teve nenhuma grande diferença na linha de frente. Aqui tem informação em Soledar. Parece que os russos avançaram próximo de Rozdolivka, ainda não entraram na cidade, mas estão aqui perto, nos arredores da cidade. Mais um pequeno avanço aqui também na região de Ocheretny, avanços pequenos que não fazem diferença nenhuma. Mais uma vez aqui em Krasnohorivka. E o avanço mais significativo, esse aqui sim pode ser alguma coisa mais preocupante, aconteceu próximo aqui de Vuhledar, próximo a Mikilsk, né? Nessa região aqui em si não tem nada, só tem trincheira, mas é arriscado porque os russos estão chegando cada vez mais aqui a partir de leste. Vuhledar pode ficar vulnerável aqui, né? Os russos tentaram durante muito tempo tomar Vuhledar a partir do sul, nunca conseguiram, parece que estão tentando agora a partir de leste aqui, né? Não vão conseguir também, continua sendo um avanço insignificante, mas é um ponto de atenção essa região aqui. Então a gente teve mais um dia na linha de frente em que não teve nada significativo, pequenos avanços russos, que, de novo, né, os russetes adoram falar, não, mas todo dia avança um pouquinho, todo dia avança um pouquinho. Mas a gente já fez a conta que levaria 43 anos para tomar Donbás. O Oblast de Donetsk levaria 43 anos para ser tomado pelos russos, né? Ou seja, esse ritmo é totalmente irrelevante. Os ucranianos também estavam nesse ritmo quando avançaram na ofensiva de verão, só que os ucranianos perceberam, né, que é inútil fazer isso. Ficar lutando, gastando pessoal, gastando armamento para avançar a merreca, não vale a pena. Você precisa ter um breakthrough, você precisa ter um ponto que você consiga realmente superar as defesas inimigas e fazer um avanço significativo. Os russos não conseguem isso. Ficam jogando carne, e avanços absolutamente irrelevantes aqui, né? Enfim, continuamos nesse mesmo sistema por enquanto. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui principalmente sobre a questão lá do Daguestão, que a gente vai falar em seguida, que é o outro grande evento que aconteceu de ontem para hoje, né? O Estado Islâmico do Norte do Cáucaso, chamado Wilayat Kavkaz, é o nome desse grupo que fica ali, parece que conduziu um ataque complexo e coordenado contra igrejas e sinagogas e várias estruturas de polícia ali na região também da República do Daguestão, né? O ministro de Assuntos Interiores reportam que teve um monte de coisa, foram várias cidades, a gente vai falar sobre isso agora justamente, né? Aqui está o caso, esse daqui foi um dos vídeos, né, do ataque numa sinagoga. O atirador jogou fogo na sinagoga na cidade de Derbent, na região de Daguestão, né? Na verdade, Daguestão é uma república, tá? É uma república ali dentro. Mas teve ataques simultâneos também em Mahachkala, que é a capital do Daguestão, também teve isso, teve explosões ali. Então aqui dá para ver um monte de veículos militares chegando ali na cidade de Derbent, no Daguestão. Derbent e Mahachkala que foram as principais alvos disso aqui, mas teve outras cidades também que tiveram alvos disso daí, né? E aqui tem a informação também de um ataque na fronteira com a Abcásia. Militantes atiraram e mataram russos também. É consistente com o que aconteceu também no Daguestão, tá? Se você olhar aqui nessa região, essa região fica por aqui, ó. Aqui é o Daguestão, aqui é a Chechênia, né, dos chechenos lá do Kadyrov. Aí tem uma série aqui, Ingushétia, Ossétia do Norte. Toda essa região aqui, ó, é de maioria muçulmana, tá? E justamente o pessoal não gosta muito dos russos e coisa e tal, tem uma certa briga com os russos, e justamente por isso o Putin faz questão de mandar muita gente dessa região aqui para a guerra, para morrer na guerra, né? Para o Putin, quanto mais ele destruir as minorias que tem no país, melhor para ele, né? Ainda pacifica a Rússia ainda. Então manda o pessoal muçulmano para cá. Não preciso dizer que o pessoal muçulmano não está muito satisfeito com isso, né? Então aqui é Abcásia. Abcásia é parte da Geórgia, que os russos fizeram o mesmo, entre aspas, movimento separatista que eles fizeram lá no Donbás, entre aspas, porque não tem movimento separatista nenhum.
Os russos só alegam isso para usarem tropas russas e fazerem, né, e tomarem a região aqui da Geórgia, mas o que aconteceu foi justamente na fronteira entre a Geórgia e aqui a Rússia, né, em que você teve mais esse caso aqui de tiroteio e vários oficiais atingidos ali, né? Nesses casos aqui, tanto em Derbente quanto Mahachkala, teve também muitos policiais sendo atingidos, né? Bom, aqui, ó, o que houve até aqui, né? Uma sinagoga, uma igreja ortodoxa russa, né? Igreja cristã ortodoxa, e muitos policiais foram atingidos. Os terroristas cortaram a garganta de um padre ortodoxo Mikola, lá em Derbente. Então teve uma vítima fatal, que foi um padre que teve a garganta cortada, né? E também executaram um guarda lá em Mahachkala, né? Aqui tem mais imagens aqui da sinagoga pegando fogo ali em Derbente. Então, aqui, não, teve uma sinagoga em Mahachkala que também pegou fogo completamente. Então teve sinagoga lá em Derbente e teve Mahachkala também atacada, né? E teve tiroteio também entre a Rússia e a Abkhazia, como a gente falou no checkpoint no rio Psou, né? É nessa região aqui, ó, Rio Psou, é esse riozinho aqui que faz a fronteira aqui entre a Abkhazia e a Rússia. Então foi aqui, em algum checkpoint aqui nessa região, que foi provavelmente aqui, que teve o tiroteio e foram mortos policiais ali na região, né? Dizem que uma das igrejas tinha 40 pessoas feitas reféns aqui, ó. 40 reféns estão trancados numa igreja ortodoxa em Mahachkala, lá no distrito de Kirovsky, né? Homens armados estão do lado de fora da igreja e foi ouvido barulho de tiro. Segundo tudo estão dizendo, o FSB começou a atirar em todo mundo, inclusive nos reféns da igreja. Para quem conhece a história da polícia russa, isso não é estranho, né? Já teve também no passado casos desse tipo, em que a polícia entrou matando todos os reféns, não está nem aí se está matando terrorista, se está matando refém, mata todo mundo que resolve o problema, né? É lógico, é uma coisa que não dá muita segurança para as pessoas, né? Mas enfim, o FSB nunca esteve preocupado com a segurança dos russos, né? Está preocupado sempre com a segurança do regime. Aqui, ó, a cidade de Mahachkala, que é a capital do Daguestão, tem 600 mil pessoas, é uma cidade grande, né? E está totalmente fechada nesse momento. Totalmente fechada. O exército, aqui tem muita gente tentando sair da cidade, o exército não deixa, trancaram tudo, ninguém entra, ninguém sai na cidade, justamente para tentar identificar os terroristas ali, né? Bom, o David D faz aqui um resumo dos ataques que teve, né? Que a gente sabe, né? Porque a verdade é que a coisa está acontecendo ainda, tá, gente? Então a gente não tem ainda muita informação disso, né? Bom, teve uma igreja ortodoxa cristã que teve o padre decapitado e vários reféns tomados ali em Derbente, né? Tem a sinagoga que foi incendiada em Mahachkala, né? Teve uma emboscada na rua onde capturaram um carro da polícia, né, um veículo blindado da polícia, e mataram um policial. Teve outra emboscada na estrada, também com carros policiais capturados, policial morto, enfim, né? Os russos capturaram o pai de 2 suspeitos do ataque, estavam levando ele para a delegacia, aí houve mais uma emboscada e foi liberado o pai e mortos os policiais. O chefe de polícia do Daguestão foi morto, segundo a mídia russa. E também teve o ataque lá na Abkhazia, né, com tropas mortas ali também, né? Ou seja, a grande questão é essa, né? Isso daqui pode ser um atentado terrorista de grande escala, pode ser, né? Um atentado terrorista grande ali na região, mas quando você percebe que as pessoas envolvidas são pessoas que parecem ter ligações ali com as forças do Daguestão, pode ser que seja mais do que isso, pode ser que seja uma revolta aberta mesmo, né? Aqui, ó, o Telegram russo reporta que os guardas russos chegaram no Daguestão, estão prontos para atacar lá em Derbente, né? Atiradores já estão posicionados em um dos prédios e o barulho de tiro já é ouvido, ou seja, é o caso lá dos 40 reféns que estão sendo feitos ali na igreja ortodoxa, né? Aqui a gente tem a informação de que já teve 5 policiais mortos e um padre que teria sido decapitado, né? Enfim, aqui está o terrorista gritando Allahu Akbar para explodir o carro e coisa e tal. O número de mortos por esse ataque terrorista no Daguestão já aumentou para 20, né?
As autoridades dizem que 15 deles são policiais, com o restante sendo civis, inclusive um padre que foi decapitado, né? Então a gente está falando em 20 mortos no total. Aqui, ó, como todo mundo sabe, a essa altura, em várias cidades na região do Daguestão, grupos armados começaram a atacar a polícia, postos de polícia, igrejas e sinagogas, e estão randomicamente atirando com metralhadoras em qualquer um que passe, né? Ainda está acontecendo isso, dado que as forças de segurança russas só são capazes de mostrar alguma aparência de competência quando é para bater em pessoas desarmadas, né? Polícia russa é muito machão, aquele cara muito machão, mas só se estiver batendo em manifestante desarmado. Aí eles batem mesmo com vontade. Como agora é um monte de terrorista armado que está lá, aí o pessoal fica pianinho, né? Um detalhe que está correntemente gerando nos Telegram russos e que faz pensar sobre que isso pode ser mais do que mais um ataque terrorista é o fato de que 2 dos terroristas mortos eram filhos de oficiais de alta patente do Daguestão. Então, ou seja, pode ter mais do que isso, né? Ou seja, num primeiro momento, isso aqui é um ataque terrorista, igual o que aconteceu lá no Crocus City Hall, né? Lembra que há um tempo atrás o ISIS já fez um ataque lá na Rússia, né? No Crocus City Hall, matou um monte de civis e coisa e tal. Agora, aqui no Daguestão pode ser só mais um ataque desse, mas pode ser mais do que isso, justamente pela presença de pessoas que são ligadas ao governo ali, né? Pessoas conhecidas. Outra pessoa, um dos insurgentes lá no Daguestão, que foi morto pelos russos, é um lutador de MMA, não vou saber ler o nome dele aqui, mas o Kagirov. Kagirov, esse lutador de MMA aqui, foi um dos mortos pelos russos nessa coisa. Ele também é uma figura conhecida ali no Daguestão. Ou seja, o fato de ter gente, né, do alto escalão lá no Daguestão participando disso daí, pode significar que é mais do que meramente um ataque terrorista, né? Bom, o Akash Manian, aqui ucraniano, ele fala aqui sobre um resumo do que está acontecendo, né? A Rússia sempre visou suas próprias minorias étnicas para mobilização, inclusive o Daguestão. Já teve vários protestos no Daguestão contra isso, contra o fato de que os russos pegam principalmente o pessoal ali do Daguestão para morrer na guerra da Ucrânia, né? O Daguestão já é uma área de expansão para atividades do Estado Islâmico há muito tempo. O Kremlin escolheu focar inteiramente essa guerra ilegal contra a Ucrânia, ou seja, não tem mais segurança no resto da Rússia inteiro. Tudo que a Rússia tinha em termos de segurança está sendo deslocado para a Ucrânia, né? Isso deixa a proteção doméstica extremamente fina, o que foi evidenciado pelo ataque lá em Moscou do Crocus City Hall, a facilidade da marcha do Prigozhin, que aliás isso é outra coisa, né? A marcha do Prigozhin fez exatamente um ano ontem, né? Ontem fez um ano da marcha do Prigozhin, exatamente nesse momento o pessoal lá do Daguestão se revoltou, né? Uma coisa está ligada à outra? Não sei. Ou seja, pode ser que tenha sido uma coisa comemorativa de um ano da revolta do Prigozhin contra a Rússia, né? Isso são parte de uma grande desestabilização da Rússia, né? A infraestrutura está colapsando, as respostas de ajuda para aqueles afetados por alagamentos e outros problemas são pífios, né? A Rússia não consegue responder a isso. A Rússia está se entregando completamente para a China, né? Está empenhando seu futuro com a China para continuar com a guerra ilegal de expansão, e apesar de tudo isso, o Putin escolhe repetidamente continuar sua guerra barbárica contra a Ucrânia, né? Esses são sinais de que está desestabilizando o Império está se tornando instável, né? Enfim, é isso daqui, ó. Isso aqui ele está mostrando aqui cartazes, né, de protestos de minorias ali no Daguestão e na Yakutia, que acusam a Rússia de estarem mandando principalmente minorias para lutar na guerra da Ucrânia, para morrer lá no moedor de carne da Ucrânia, né? E bom, o David D lembra de uma outra coisa, né? Tem que prestar atenção agora exatamente onde estão os batalhões da Chechênia lá na guerra, né? Porque a Chechênia, existe um movimento separatista na Chechênia também. É verdade que o Kadyrov meio que acabou com isso, né? Ao pai dele se aliar com a Rússia e coisa e tal, e se tornar o líder lá da Chechênia, meio que matou o movimento separatista da Chechênia. Mas ainda tem muita gente a favor do separatismo, e aí a grande dúvida é essa, né? Deve-se manter um olho nas forças chechenas que estão na Ucrânia agora.
se eles forem retirados da linha de frente em algum momento, nesse momento, isso pode indicar tanto as forças chechenas do lado da Ucrânia. Por quê? Porque são as forças chechenas a favor do separatismo da Chechênia, quanto também do lado do Kadyrov, do lado da Rússia. Por quê? Porque são os que vão proteger a Rússia no caso de separatismo ali na região, né? Pode ser que esses dois lados do conflito tenham que sair aqui da Ucrânia para proteger a região lá. Vamos ver o que vai acontecer, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.